Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa disciplina de História do Direito e a temática é o direito na Grécia Antiga. Já vimos o direito dos povos primitivos, aquilo que nós chamaríamos de direito arcaico, já vimos o direito nos povos antigos, que nós estamos enquadrando do Antigo Oriente, das primeiras civilizações, e como é que Babilônia, Egito e os povos da Mesopotâmia como um todo produziram algumas noções de legislações. Vimos também algumas noções de direito preparando já para os primeiros legisladores desse contexto histórico, e agora vamos ver especificamente sobre o direito na Grécia Antiga, ok? Preparado? Vamos lá? Então vamos que vamos. Antes de falarmos de produção do direito, de legislação, de cultura jurídica na Grécia Antiga, acho que é importante contextualizar, e aqui já vai algumas indicações, já fiz essas indicações para vocês, mas o documentário, a animação Grandes Civilizações, que está disponível lá no YouTube, né, tem a parte 1 e a parte 2 da Grécia Antiga, e se tornam fundamentais para vocês entenderem melhor, de um jeito ilustrado, e com mapas, e com caricaturas, e com ilustrações muito ricas, né? E fica a indicação para vocês, vou colocar no link para que vocês possam acessar Grandes Civilizações, Grécia Antiga, parte 1, Grécia Antiga, parte 2, beleza? Mas aqui há alguns contextos que não dá para a gente fugir. Então, por exemplo, quando a gente fala do termo Grécia Antiga, nós vamos nos referir a um período histórico que compreende os tempos, um período histórico que vai lá dos tempos das narrativas de Homero até o período chamado helenismo. A gente vai ver algumas características e algumas classificações que são importantes até para a gente poder situar a produção do direito nesse contexto da Grécia Antiga. Nós temos aí um período chamado pré-homérico, que podemos datar de mais ou menos 2000 anos a 1200 anos antes de Cristo. É uma época de ocupação do território grego. Nós temos as famosas migrações dos povos indo-europeus. Quando você pega o povo do leste europeu ou indo-europeu, eles vão migrando para terras mais férteis e vão encontrar terras ali na região do mar Mediterrâneo, e ali começa o desenvolvimento de algumas civilizações, como as civilizações micênicas e a civilização cretense. Então nós temos a invasão dos povos dórios, eólios, etruscos, né? Etruscos na Península Itálica, mais especificamente, mas os povos dórios, eólios e os aqueus, e eles vão se estabelecendo naquilo que formará o território grego. Então, no final desse período, provoca a dispersão dos povos na região e um processo de ruralização. Então, mas há alguns registros de algumas histórias que remontam à figura de Homero, mais especificamente, que nós vamos denominar, então, vamos classificar como período homérico, que começa para valer no ano 1200 a.C. e vai até mais ou menos 800 a.C. E nesse período nós vamos ter aí algumas histórias que serão narradas por Homero, por isso que leva o nome, né? Justamente na obra A Ilíada e a Odisseia. E então, portanto, tem essa denominação de período homérico por conta disso. E aqui Homero é a principal fonte de pesquisa para a gente entender o que acontece durante esse período. Tem início com a invasão dos dórios, mas uma característica importante aqui é o modo como essa sociedade vai se organizar. Não está ainda numa classificação de uma cidade-estado como a gente conhece quando fala de Grécia Antiga, mas tem uma organização dos povos baseada nos genos. Daí quando você lê a Bíblia, né, e você vai lá para os povos do Antigo Testamento que conversavam e dialogavam e que de certa forma conviviam com os judeus e com os hebreus, você vai ver lá os gentios, a comunidade gentílica ou os gentios, né, que eram considerados não adoradores do Deus Yahvé. Eles são, na verdade, comunidades baseadas nesses genos. Onde nesses genos nós temos a figura de uma perspectiva patriarcal. Quem manda nos genos, que eram pequenos povos aglomerados, quem manda nos genos é sempre o patriarca, o chefe da família, o pater familias. E essas comunidades gentílicas têm então como característica essa autonomia, ou melhor, uma espécie de monopólio da autoridade do patriarca, do pai, do que ele é o chefe do clã, o chefe da tribo, o chefe do genus. E nessa configuração ele vai exercer as funções do monopólio do poder político. Então ele que cria as regras, ele é a regra, ele que diz o que deve ser feito e o que não deve ser feito,
o monopólio do poder sacerdotal religioso, ele que faz as oferendas aos deuses, ele que administra essa questão sacerdotal religiosa, e o monopólio do poder financeiro, econômico, porque ele que administra os bens. Então a comunidade gentílica é centrada na figura desse patriarca, desse pater familias. E é assim que é essa comunidade na Grécia Antiga, então governada e organizada em diversos guinos. Mas aí começa uma nova fase, lá no século VIII, depois então do período homérico, depois o Homero supostamente tenha nascido, esse personagem, seja fictício ou não, tenha surgido lá no século VIII, ano 800 mais ou menos. Acredita-se que é uma compilação que se atribui a um personagem Homero, mas não se sabe se ele existiu ou não. Mas ele começa então a escrever suas obras, a sair do processo de tradição oral para a parte gráfica, para a parte da escrita, e começa um novo período quando, ao fim dessa estrutura gentílica, então aqui começa a ascensão da civilização grega, surge então um novo modo de organização, sai a figura do patriarca nos guenos e toda essa forma de organização social, e surge a figura das cidades-estados, porque então nas cidades-estados ele tem uma configuração política diferente. Há nesse mesmo período o desenvolvimento do comércio marítimo, que começa a florescer o comércio, as grandes navegações para o mar Mediterrâneo, mar Egeu, costa do continente africano, parte da Ásia Menor. Então começa a história como... Então a Grécia Antiga começa nessas cidades-estados como monarquias, e durante o século VIII vão transformando-se em oligarquias. Então aí que nós temos essa modificação no cenário político, e obviamente que isso vai interferir na produção do direito. E nos séculos VI e século V vão se estabelecer como democracias. Em alguns casos como timocracias, né, como o governo dos mais ricos, né, o governo é uma espécie de uma oligarquia, mas que estão na mão dos ricos, dos plutarcas, né, uma plutarquia, e aí você tem a configuração dessa aristocracia. Mas enfim, o fato é que esses aristocratas, ou plutocartas, é assim que se tem o termo, ou timocratas, né, eles é que vão ter o título de cidadania, e portanto será uma democracia. Enfim, essas são as configurações e o modo pela qual a história da Grécia Antiga vai se perpassando ao longo da história. Então nós temos a evolução das cidades-estados, esses clãs, esses gens, pequenas tribos, pequenos povos que se aglomeravam, vão fazer a união de outros clãs, de outras tribos, formando aquilo que nós vamos identificar na história da Grécia de fratrias, que são uniões de clãs, uniões de genos, e claro, por uma questão de interesse comercial, por uma questão de interesse bélico, né? Numa briga com um clã ali, numa briga com um clã lá, então vão se formando fratrias, e a união dessas fratrias vão dar origem aos cidades-estados, porque cada líder desse clã vai querer participar do poder, então surge uma nova organização social. Ocorre então a evolução política grega, porque eles vão ajudar nessa partilha do poder, baseado no humanismo e na liberdade. Cada líder vai ter o direito de liberdade, vai ter o direito de gozar dos direitos de cidadania. As cidades-estado, então, portanto, a cidade-estado é a mais famosa unidade de sociedade política desenvolvida pelos gregos, lá na Grécia Antiga, e algumas cidades-estados, algumas polis, vão se destacar, como Atenas, Tebas, Megara, Corinto, Mileto e, claro, a nossa grandiosa Esparta. Então nós temos o período clássico da história. Então quando essa evolução das cidades-estados, né, chega no seu ápice, e ao mesmo tempo isso propicia o surgimento da filosofia, das artes, da cultura grega propriamente dita, nós chegaremos no período clássico da Grécia, que vai lá do século V, né, mais ou menos, ao século III. E a civilização grega conhece então o seu apogeu. Claro que nós temos a figura importante, uma figura de Péricles, o século de Péricles, que é o período do apogeu desse período clássico. E aqui há o revezamento de duas grandes potências, de duas grandes cidades-estados que se destacam na alternância de todo, na liderança de todo o território grego contra as outras potências da época, como, por exemplo, os persas e outras potências que viviam brigando e viviam em guerras ali nesse momento. Então, há o revezamento, até por conta da Liga do Peloponeso, que vão criar lideranças de Atenas de um lado e Esparta de outro. E a política surge propriamente dito como partilha do poder.
Mas aquilo, então, isso. E aí, a partir do século III, nós temos o chamado período do helenismo, que é de expansão dessa cultura grega. Então, o século III, sobretudo com as conquistas de Alexandre o Grande, que leva essa cultura grega para todo mundo conhecido da época. Então, isso faz parte um pouco da história para vocês se situarem. Agora, o que é que nós temos de direito, ou de produção de direito, dentro desse contexto? E aqui entra a parte mais legal de toda essa discussão nossa, e pelo menos nessa disciplina. Então, o direito grego vai se constituir na primeira fonte formadora da tradição jurídica ocidental. Ah, professor, mas não é o direito romano que nos deixa um legado na qual o nosso direito, inclusive o direito brasileiro, o direito ocidental, vai se basear? Sim, mas o direito romano tem como primeira e principal fonte o direito grego. Os gregos são fadões de fato. Graças a eles nós temos toda essa estrutura política, jurídica, cultural, artística no Ocidente. Então, o direito grego foi que transmitiram aos romanos os direitos cuneiformes. Lembra que a gente viu dos direitos dos povos primitivos e antigos? O direito arcaico e o direito antigo? Pois é, o surgimento da escrita cuneiforme propiciou, então, talhar, criar a regra, talhá-la em pedras, em mármores, em tábuas, para que o direito passasse a ser escrito e, portanto, se perpetuasse na história. Quem nos legou, e graças a quem que esse direito cuneiforme chegou até nós? Graças aos gregos. Foram eles que então legaram aos romanos e fizeram essa passagem. E, então, códigos de Hammurabi, talhado em pedra, graças aos gregos é que os romanos tiveram conhecimento disso. Os gregos foram grandes pensadores políticos e filósofos, e, portanto, graças à filosofia e à política criada por eles é que surgirão leis visando uma sociedade mais justa e assim por diante. Uma característica importante é que cada polis possuía seu próprio sistema político e cada polis tinha o seu conjunto de leis e regras. As leis não eram aplicadas a todos os gregos de maneira universal. Existiam apenas alguns costumes comuns que uniam esses povos, mas cada polis tinha autonomia para criar o seu próprio direito. Professor, mas então eram várias polis, eram várias regiões com costumes diferentes, então surgiram vários tipos de direito? Sim, exatamente, dessa forma. Como é que funcionavam as fontes do direito para esses povos gregos? As fontes eram a mitologia, eram os escritos de Homero, como a Ilíada, que narrava a Guerra de Troia, e a Odisseia, que narra as aventuras de Ulisses. Dali se tiravam noções de justiça, dali se tiravam regras, dali se tiravam preceitos divinos que eram aplicados aos homens, e uma das fontes reais era, para além dessa característica mitológica, era a filosofia. Então, das discussões filosóficas criavam-se noções de justiça, e dessas noções de justiça criavam-se certas regras. Então, não se conhece no direito grego fontes formais do direito, mas aspectos do mesmo em razão das passagens literárias, Homero, Odisseia, a Ilíada, o Hesíodo com a famosa Teogonia e a origem dos deuses, e também de reflexões filosóficas. Então, o direito grego deriva de uma noção difusa e muito prolixa, né, podemos dizer assim, e ao mesmo tempo variada, de noções de justiça que surgem nesse contexto. E alguns documentos jurídicos são importantes, que é a Lei de Gortina e a Lei de Dura. E algumas dessas aqui a gente vai ver, como a Lei de Gortina, que curiosamente foi descoberta em 84 por Frederico Hauptherr, e o mais antigo e o mais completo código legal grego conhecido. Nós vamos ver na sequência aqui alguns legisladores, o que eles legaram a nós, o que eles deixaram para nós, mas a Lei de Gortina é uma curiosidade porque ela vai ser descoberta, né, uma inscrição que faz parte do edifício, e a gravação em uma parede côncava com cerca de 8 metros de comprimento e 175 centímetros de largura, possui 12 colunas agrupadas como um tipo de escrita gradualmente da esquerda para a direita, ou seja, escrita ao contrário, e não seria um verdadeiro código de leis, mas um conjunto de leis que são atualizações das leis anteriores mais antigas, e as novas leis em um conjunto específico. Então, no Código de Gortina, as leis são principalmente sobre os direitos de família, economia e comércio, que foi descoberto, como vocês viram ali, em 1874, quando numa das escavações descobriram e traduziram, né, e perceberam que era uma código. E olha como é que vocês podem ver a imagem
né, talhada na pedra, na coluna, com toda a escrita grega, e ainda de um jeito um pouco primitivo, diríamos, mas que representa um ótimo legado para a gente poder pensar o direito grego. Mas aí a gente começa a ver um pouco mais a fundo, e um pouco mais, de um jeito um pouco mais sistemático, que tipo de leis os gregos criaram. Então lá no período que vai mais ou menos de 1200 a 900, antes da Era Comum, os antigos gregos não tinham nem leis e nem punições oficiais. Os homicídios eram resolvidos pelas próprias famílias das vítimas, no tete-a-tete, que procuravam capturar e matar o homicida, meio que no olho por dente, olho por olho, dente por dente, com os preceitos da escrita cuneiforme e do Código de Hammurabi anteriormente, meio que um negócio meio selvagem, bárbaro mesmo. E portanto, isso frequentemente gerava intermináveis e sangrentos feudos, e ao mesmo tempo acabava colocando em conflito os guenos e os feudos e essas brigas entre tribos. Mais ou menos do meio do século VII, os gregos começaram a estabelecer leis formais. E aqui nós temos a figura de alguns legisladores. Um dos mais famosos legisladores, não melhores e não mais justos, mas os mais famosos legisladores é, sem dúvida, o famoso Drácon. As leis draconianas, em torno lá de mais ou menos 620 antes da Era Comum, antes de Cristo, Drácon, o primeiro legislador grego, talvez o primeiro grande legislador grego, estabeleceu as primeiras leis escritas da Grécia Antiga. E essas leis eram tão severas que o nome Draco é empregado na expressão moderna de lei draconiana, que significa uma lei excessivamente severa. Quase todos os crimes sérios legislados por Drácon eram apenados, né? Tinham como pena a pena de morte. E furto e assassinato recebiam a mesma pena, morte. Ou seja, tudo que fizesse violar o bem comum, pena de morte. E o código ficou vigente por 7 anos na Grécia Antiga. Mas aí veio uma reforma, um grande reformador, e esse grande reformador é o grande Solon, um outro legislador. Ele foi um estadista e um famoso legislador de Atenas, e como estadista, Solon vai reformar o sistema de governo das cidades-estados de Atenas, criando o sistema democrático de governo baseado numa assembleia de 500 membros. Então, quando a gente fala de uma instituição jurídica e política, da chamada Assembleia grega, quando eles se reuniam, discutiam em praça pública, reuniam em assembleia e votavam, esse é o sujeito que vai reformar esse sistema democrático e colocar as bases disso. E como legislador, Solon vai aperfeiçoar as leis de Drácon e democratizar a justiça ao tornar as cortes, os tribunais, acessíveis aos cidadãos. A única lei de Drácon que Solon manteve após ter sido apontado legislador, por volta lá do ano 594, foi a lei que estabelecia o exílio como punição para o crime de homicídio. Isso certamente seria uma pergunta de prova se nós tivéssemos questões objetivas, mas como a gente está em tempo de questões discursivas, isso fica como fundamento para os textos de vocês. E aí nós podemos classificar as leis de Solon, né, desse grande legislador, em 4 grandes categorias, como a lei dos agravos. Então, o agravo ocorre quando alguém comete um dano contra outra pessoa, contra a propriedade de alguém. Então, o crime de homicídio fica sob a lei de agravos e a punição era o exílio, conforme determinado já por Drácon e que o Solon manteve. De acordo com as leis criadas por Solon, a multa por um estupro era de 100 dracmas e a punição por um crime de furto era a restituição da quantia furtada. Então, alguns exemplos de como é que essa lei dos agravos previa a punição por os crimes cometidos. Outros crimes e penas incluíam coisas como a mordida de cão, cuja pena era entregar o cão numa coleira de madeira de 3 côvados. E olha que leis interessantes, né? Solon escreveu leis até para servir como regras para a construção de casas, muros, valas, poços, colmeias e plantações de certos tipos de árvores. Algumas dessas leis vocês vão ver a descrição no texto base, que é o texto da Flávia Lages Castro, onde vocês vão ver no capítulo, que eu acho que é o capítulo 5, eu vou indicar depois no final, que aí fala especificamente sobre o direito grego e tem um subtópico, um subcapítulo para falar especificamente sobre a legislação promulgada por Solon. Há um outro grupo de leis que são as leis de família. Então Solon criou ainda diversas leis de família, como legislações que regulavam a conduta de homens e mulheres. Ele escreveu 2 conjuntos de leis sobre os dotes de casamento e de adoção,
bem como leis sobre herança e sobre o papel de suporte dos pais. Não havia apenas prescrita para essas leis de família, a decisão ficava com cada chefe de família. Mas ele criou essa legislação. Um outro grupo de leis que ele vai se dispor a escrever, a legislar, são as famosas leis públicas. As leis tratavam do funcionamento dos serviços públicos. Solon contribui para alguma dessas leis. Por exemplo, ele escreveu as leis que requeriam que as pessoas que viviam a uma certa distância das fontes ou poços públicos que cavassem seus próprios poços. As leis que proibiam a exportação de produtos agrícolas, com exceção do azeite de oliva, leis que restringiam a quantidade de terras que alguém podia possuir, leis que permitiam que os mercadores cobrassem qualquer juro que quisessem, e até leis que proibiam o comércio de perfumes. Coisas bem específicas que foram enquadradas nesse tópico chamado leis públicas. E tínhamos também as leis chamadas leis processuais, que eram diretrizes que esclareciam aos juízes, no sentido de julgadores, como deveriam usar as demais leis, como se fosse um código de processo civil ou penal. Essas leis especificavam, passo a passo, os pormenores de como a lei deveria ser cumprida. As leis processuais incluíam minúcias do tipo como as testemunhas deveriam ser chamadas a juízo para alguém que pudesse ser condenado por homicídio. Então, alguns desses grupos de leis que Solon ajudou a organizar na Grécia Antiga. E os legisladores, né? Quando a gente fala dos legisladores, eu falei de Drácon e falei de Solon, mas há outros legisladores, né? Eles não eram os reis ou governantes, mas eram oficiais designados para o posto de escrever leis, que foi o caso de Solon e Drácon. A maior parte dos legisladores eram pessoas de classe média oriundos da aristocracia, então não era qualquer um, tinha que ser instruído, tinha que ter um renome. Para que as leis não fossem injustas, os governantes oficiais procuravam assegurar que os legisladores não tomassem partido, isto é, que não fizessem parte de nenhum grupo isolado. E devido a essa restrição, os legisladores não participavam normalmente do governo e eram considerados forasteiros políticos para que pudessem manter uma certa imparcialidade. Um outro dispositivo interessante como eu já falei, e o Solon ajudou nisso, que é a criação das cortes ou tribunais, e como é que funcionava esse sistema judicial na Grécia Antiga. A fim de fazer cumprir as punições previstas pela lei, os antigos gregos precisavam de algum sistema para processar, julgar e sentenciar os culpados. E por isso que eles criam, então, um sistema judicial inexistente, ou pelo menos existente parcialmente, ou não com essa configuração formal, e os oficiais anteriormente, né? Então, os oficiais da corte ganhavam um pouco, se é que ganhavam alguma remuneração, os julgamentos eram conduzidos num único dia, sendo que os casos particulares eram ainda mais expeditos. E dentro disso, né, vocês vão perceber que não há, na corte tribunal, não havia oficiais profissionais tipo advogados e juízes. Um caso normal consistia de 2 litigantes, um reclamante que alegava que o ato ilícito havia sido cometido e um respondente que argumentava a própria defesa. Os jurados eram a própria audiência da corte, os cidadãos que faziam parte da corte, e cada pessoa votava a favor de uma parte ou de outra. O resultado do julgamento era de culpado ou não culpado. E após o julgamento, a audiência votava outra vez para decidir a punição. Então, assim que funcionavam e constituíam pela própria Assembleia de Homens Livres. Como eu falei para vocês, capítulo 5 é o nosso texto base dessa aula, para que vocês possam aprofundar um pouquinho, né, para vocês entenderem lá com a Flávia Lages Castro, no livro História do Direito Geral e do Brasil, e tem aí alguns aspectos para aprofundar, para aprimorar, para incrementar um pouco o bate-papo de vocês e para aumentar a quantidade de caracteres que vocês possam escrever na prova de vocês no final do nosso bimestre. Então nós temos aí algumas características importantes nesse capítulo que fala de Esparta, não acabei não falando aqui, né, porque há uma configuração específica e fica como leitura complementar, e dos nossos grandes legisladores de Atenas, Drácon e Solon. Beleza, ficamos por aqui, espero que tenham curtido um pouco, e na próxima aula a gente avança um pouquinho com o direito romano. Abraços e até a próxima. Falou, pessoal. Tchau, tchau.